Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das strings e vamos ver agora como a gente pode comparar, duas strings. Algumas operações que realizamos, precisamos comparar o conteúdo, de duas strings para saber se elas são iguais ou se são diferentes. Beleza, então para exemplificar esse conceito, vamos escrever uma função que vai receber duas strings, ou seja, as strings que serão comparadas, e vai retornar 0 se elas forem iguais e 1 se elas forem diferentes. Então a gente vai escrever um programa que vai ler essas duas strings e vai imprimir iguais, se elas forem iguais ou diferentes, caso contrário. Obviamente a gente vai utilizar essa função que a gente escreveu, vai escrever, aqui previamente. Beleza, aqui a gente tem um exemplo. Então, foi pedido para o usuário informar o primeiro texto, ele informou algoritmos. Foi pedido para ele informar o segundo texto, ele digitou novamente algoritmos. Então, analisando esses dois textos, a gente vê que eles são iguais. Por isso foi escrito, os textos são iguais. Beleza, vamos começar aqui a escrita do nosso programa. Vamos começar incluindo a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Fazer o int main, que denota aqui o começo do nosso programa. Então, antes do int main, eu vou fazer aqui uma função para fazer essa comparação. Então, ela vai retornar um inteiro, que vai retornar 0, se elas forem iguais, e 1 se elas forem diferentes. Então, eu vou colocar aqui comparação. Então, a gente vai receber aqui duas strings. Então, strings é uma sequência, de caracteres. Então, uma sequência de caracteres. A primeira string aqui. E a gente vai ter também uma segunda string. Vou chamar aqui de S2. E a gente vai comparar nessas duas strings para saber se elas são iguais ou se elas são diferentes. Vou criar aqui uma variável i para caminhar nessas strings e vou fazer aqui um for. Então, for i igual a 0 e si, se a primeira string, ela for diferente de /0 e também a segunda string na posição i for diferente de /0. Então, se essas duas strings não chegaram ao final, então se a primeira string não chegou ao final, nem a segunda string chegou ao final, eu vou analisar o conteúdo delas. Beleza, então vou caminhar, enquanto a primeira string não chegou ao final e a segunda string aqui também não chegou ao final. Então aqui dentro eu vou comparar caractere por caractere. Então eu vou dizer o si na posição S1, na posição i. Se o caractere que está na posição i, na primeira string, for diferente do caractere que está na posição i da segunda string, então se eu tenho duas strings e para a mesma posição, por exemplo, estou dois prédios de mesma quantidade de andar, se para um andar em particular os conteúdos divergirem, então a gente não pode dizer que esses prédios eles são iguais. Da mesma forma, se a gente tem duas strings, se em uma posição em particular elas divergirem em uma letra, então a gente já pode de cara dizer que essas strings são diferentes. Então, se o caractere que está na primeira string for diferente do caractere que está na segunda, eu já posso concluir que elas são diferentes. Então, aqui no caso, eu vou retornar 1 para indicar que elas são diferentes. Beleza, aqui no final eu vou fazer o quê? Aqui no final eu vou só comparar quando essas strings, quando a gente terminou de caminhar sobre essas strings, se o conteúdo que está na primeira string for diferente do conteúdo, o caractere que está na posição i da primeira string for diferente do caractere que está na posição i da segunda string, então aqui eu vou retornar 1 para dizer que elas são diferentes. Caso contrário, eu vou retornar 0
para dizer que elas são iguais. Beleza, agora eu vou aqui para o main, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui duas strings, S1. Eu vou criar S1 aqui, dizer que ela vai ter, né, no máximo 15 caracteres. Vou criar outra string aqui, S2. Também vou dizer que ela vai ter no máximo 15 caracteres. Beleza, então aqui eu vou fazer o que? Printf, aqui eu vou fazer o que? Vou pedir para ele informar o primeiro texto, né? Então informe o primeiro texto. E aqui embaixo eu vou ler. Então vou ler aqui com scanf %s, porque a gente vai ler string, e o que for lido, né, vai para dentro de S1. Da mesma forma que eu fiz para o primeiro, vou fazer para o segundo. Então vou colocar aqui informe o segundo texto. Aqui embaixo eu vou ler, né, fazer um scanf, e o que for lido eu vou jogar dentro do segundo texto, ou seja, dentro de S2. Lembre-se que a string, né, a gente não precisa colocar aqui o i comercial, só quando a gente tem uma variável de outro tipo, né, por exemplo, inteiro, float e assim sucessivamente. Agora eu vou chamar a minha função comparação e vou guardar o resultado na variável t. Chamar comparação e vou guardar o chamado de R, de resultado, né? Vou comparar aqui S1 com S2. E por fim aqui eu vou imprimir, né? Eu vou fazer um printf. Eu vou fazer na verdade um if aqui, né? Se R for igual a 0, é porque essas strings são iguais. Então eu vou colocar printf, os textos são iguais. Beleza. Caso contrário, essa função de comparação, né, vai retornar 1. Então, se ela retornar 1, eu vou dizer aqui que os textos são diferentes. Beleza. Então, aqui a gente tem o nosso main, tem as duas strings. Vamos coletar aqui o primeiro texto. Vamos coletar o segundo. Vamos chamar a função que compara esses dois textos. Se o que essa função retornou for 0, é porque essas duas strings são iguais. Então vai ser impresso, são iguais. Caso contrário, vai ser impresso que elas são diferentes. E aqui a gente tem a função, né, que faz a comparação. Então a função recebe duas strings, define uma variável i. Se o caractere na mesma posição, né, para a primeira string e para S2, em algum momento divergir, eu vou retornar 1, porque eu já posso aqui tirar a minha conclusão que elas são diferentes. Se não, depois que acabar, eu vou analisar o último caractere. Vou analisar se ambas S1, né, a primeira string, e S2 ficaram com barra 0, ou se S1 ou S2 terminaram primeiro, né? Porque se alguma delas chegou ao final, então elas têm tamanho diferente. Se elas têm tamanho diferente, não tem como elas serem iguais. Beleza? Vamos executar para ver como o programa está se comportando. Executando, criando a primeira string. Antes de fazer isso, eu vou colocar o show memory. Então, em vez de colocar aqui, eu vou colocar aqui 5 caracteres. Vou colocar 6 caracteres. 6 e 6. Beleza. E aqui eu vou fazer o que ainda mais? Vou colocar o nosso show memory aqui. Colocar aqui show memory. Colocar aqui start igual a 65520. Vou executar agora. Vou começar a executar o programa. S1, ó, tem 6 caracteres e S2 tem 6 também. Então aqui, ó, aqui a gente, desse 0 aqui a gente tem o do S1, e desse 0 aqui onde está destacado, né, em rosa, a gente tem o S2. Beleza, informe o primeiro texto. Então, o primeiro texto eu vou colocar Pedro. Beleza, eu coloquei, ó, Pedro para o primeiro texto. Vou ler agora o segundo texto. Eu vou colocar no segundo aqui Paulo. Beleza, eu coloquei Paulo aqui no segundo texto. Então aqui a gente tem Pedro, ó, P-E-D-R-O, barra N no final para delimitar o fim. E
PAULO, para armazenar string Paulo, né? O delimitador aqui do final. Beleza, vamos começar a execução. O i aqui, ó, começa com 0 e a gente está analisando, ó, a primeira, essas strings, né? Tanto S1 quanto S2 na posição 0 é diferente de /0. Então vamos analisar, ó, a primeira aqui, a S2 aqui no caso, que tem o valor Paulo. Então S2 aqui, ó, tem um valor, não dá para ver ali, mas ela tem o valor Paulo. Então S2, no caso aqui na posição 0, ela tem o valor P. E Pedro aqui, ó, na posição 0, ela também tem o valor P. Então ambas são diferentes de 0. Então a gente pode entrar. Que a gente vai fazer o quê? Analisar o caractere que está na primeira, ou seja, aqui em Pedro, com o caractere que está na posição 0 também da segunda string, ou seja, Paulo. Então, na primeira string a gente tem P como primeiro caractere e na segunda string a gente também tem P como primeiro caractere. Então, eles não são diferentes, né? Não são diferentes, então a gente não vai entrar aqui e não vai retornar. Beleza, vamos fazer I++, ou I vai para 1. Agora a gente vai fazer o quê? O caractere que está na posição da primeira string, ou seja, em Pedro, e o caractere que está na posição 1 na segunda string, ou seja, A de Paulo. A gente vai analisar, né? Esses caracteres, eles são diferentes de /n, ambos eles, sim. Então aqui a gente vai entrar, como esses caracteres são diferentes, ó, na primeira a gente tem um E e na segunda a gente tem um A. Então a gente vai retornar porque se elas divergirem pelo menos um caractere, a gente já sabe que eles são diferentes. Então aqui eu já posso tirar minha conclusão e dizer que essas duas strings são diferentes. Então retornei 1, esse 1 ó, foi recebido e foi guardado dentro de R. Eu estou perguntando aqui, R é igual a 0, R tem que valor? Tem o valor 1. Não, R não é igual a 0, então vai imprimir aqui ó, que os textos são diferentes. Então, antes de prosseguir, eu vou colocar um /n aqui, um /n aqui, um /n aqui e um /n aqui, só para deixar o nosso texto mais organizado. Beleza, eu vou executar agora novamente. Beleza, então criei o espaço, né, para colocar a primeira string e o espaço para colocar a segunda. Na primeira string eu vou colocar PE. Colocar, na verdade, Pedro. Beleza? Então, na primeira string, ó, ficou com o valor Pedro. Digamos que a gente cometeu um erro ali, né? Esqueceu um R. Beleza. Na segunda, que vai ser armazenado nesse local aqui, eu vou colocar o Pedro. Beleza. A segunda tem o valor Pedro e a primeira tem o valor Pedro. Beleza, agora eu vou chamar minha função para analisar se elas são iguais. Criei a variável i, então i é igual a 0. Analisei, né? O que está na posição 0 de cada uma das strings é diferente de /0. Então na primeira tem o valor p e na segunda também tem o valor p. Então ambos são diferentes de 0. E eles são iguais? A gente está perguntando na verdade se eles são diferentes, né? Não são iguais, né? Então a gente não vai entrar aqui e vai analisar o próximo caractere. Então, o caractere que está na posição 1 da primeira string é e que está na segunda string também é. Eles são diferentes de /0? Sim. Então, a gente está analisando. Esses caracteres são diferentes? É diferente de Não. Então, também não vou entrar, fazer I++. Beleza. Então, agora eu vou analisar o caractere que está na posição 2. É quem? É um D na primeira string e um D também na segunda string. Ambos são diferentes de /0? Sim. Esses caracteres são diferentes? Não. Então eu vou continuar. O i vai para 3. O caractere que está na posição 3, na primeira é o que? É um O. E na segunda é o que? É o valor aqui, no caso, R. Eu estou analisando, né? Esses valores, eles são diferentes de /0. Então, O e R são diferentes de /0, né? A gente vai analisar aqui, eles são diferentes. O é diferente de R, sim. Então, como esses caracteres para uma posição específica, né, eles são diferentes,
Então, retorno aqui que eles são diferentes. Beleza, vou executar mais uma vez. Criei as duas strings. Vou digitar primeiro, vou colocar A. Beleza, informa a segunda. Então, na primeira string, a gente só tem um caractere, o caractere A. Na segunda, eu vou colocar o caractere AB. Beleza, então na segunda, a gente tem o caractere AB. Vou fazer a comparação. Então, vou analisar. O caractere que está na posição 0, na primeira, é um A. E na segunda, também é um A. Ambos são diferentes de /0? Sim. A gente está perguntando aqui se eles são diferentes, não. Então, vou continuar. Aí, eu vou analisar agora o caractere que está na posição 1. Então, na primeira string, na posição 1, a gente tem um /0. E na segunda, a gente tem um B. Então, a gente está analisando. Esses caracteres são ambos diferentes de /0? Não. Porque na primeira string, né, o caractere que está na posição 1 é igual a /0. Então, ele vai sair desse for e vai analisar, né, o caractere que está na posição 1 da primeira. Ou seja, no caso aqui, /0, né, e da segunda, o B. Eles são diferentes, sim. Então, vou retornar 1 e vou dizer, ó, que essas strings, elas são diferentes. Quer dizer que esses textos, né, eles são diferentes, porque A é diferente de AB. Vou executar mais uma vez. Agora, eu vou digitar AB em uma. Vou ler a segunda, vou digitar AB também. Então, agora elas são iguais. Beleza, vou pedir para comparar. Criei a variável i. Estão perguntando, na posição 0, né? Que valor é que tem nas duas? Na primeira tem A e na segunda também tem A. São diferentes de /0? Sim. A gente analisou, né? Eles são caracteres diferentes? Não. Um tinha A, né? E o outro também tinha A. Então, não entra no if. O i vai para 1. Eu estou analisando agora o caractere que está na posição 1. Então, na primeira string tem B e na segunda também tem B. A gente está analisando. Eles são diferentes de /0? Sim. A gente está perguntando. Eles são diferentes? Um tem B, né? E o outro tem B. B é diferente de B? Não. Então, a gente vai, ó, o i vai para 2. O caractere está na posição 2, ou seja, /0 na primeira. E na segunda também tem um /0. Eles são diferentes de /0? Não. Então, for termina. E a gente vai se perguntar, né? O caractere que está na posição 2, ou seja, /0, é igual ao caractere que está na posição 2 da outra string? Sim. Então, ambos S1, né? A primeira string na posição 2 tem um valor /0. E também a segunda string na posição 2 tem /0. Então, /0 não é diferente de /0. Então, ele vai retornar o que? 0, informando que as strings são iguais. Então, a gente vai analisar. O R tem um valor 0. A gente está perguntando aqui, né? O valor de R é 0? Sim. Então, a gente vai dizer que essas strings, elas são iguais. Beleza? Então, esse foi o algoritmo, né, que a gente montou para comparar aqui e ver se essas strings, elas são iguais ou diferentes. Basicamente, a gente caminhou, né, nas strings, verificou se alguma delas chegou ao seu final. Se sim, então, se elas chegaram ao final e elas têm tamanhos diferentes, então uma delas vai estar com /0 e a outra não. Então, a gente vai retornar que elas são diferentes. Se elas chegarem no final e elas forem iguais, ambas vão ter /0. Então, a gente vai comparar /0 com /0, vai dar falso, então ele vai retornar aqui 0, para indicar que elas são, no caso, iguais. Beleza? E se a qualquer momento, né, a gente encontrar um caractere diferente nessas duas strings, a gente já sabe de cara que essas strings são diferentes, né? Então, por isso aqui que está sendo retornado 1. Aqui no main, a gente só criou as duas strings, leu os valores, comparou se o que foi retornado é igual a 0, então a gente diz que elas são iguais. Se for 1, né, então a gente diz que elas são diferentes. Beleza, pessoal? Essa foi a comparação, né, de duas strings. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.